Olá, meus colegas da mesa, o juiz Eduardo Ferrer, nosso decano Gilmar, Daniela, Zanin, saudar todos os colegas da comunidade jurídica que aqui estão, cumprimento a todos na pessoa do nosso colega do STJ, vejo aqui o presidente eleito, Herman Benjamin, meu amigo do tempo que ele tinha cabelos pretos ainda, e o Salomão, amigo também da magistratura, todos e todas que aqui estão. Nós já ouvimos aqui falas que fazem justiça ao acerto da Corte Interamericana, na pessoa do Rodrigo, ao propor esse seminário, de lembrar a imbricação indissociável entre independência judicial e democracia. Eu, obviamente, não tenho dúvidas, a essas alturas, assentado em literatura mais do que multissecular, de que a independência judicial é um atributo sem o qual a democracia não sobrevive. Mas faço também uma inversão dos termos, que é um lembrete fundamental. Por outro lado, a independência judicial, sem democracia, fenece, sucumbe. E me refiro, portanto, não só ao contexto democrático, mas também como a vinculação e a fidelidade do judiciário aos valores que marcam a democracia. Portanto, independência judicial nunca pode significar insulamento, nunca pode significar aristocratização do poder judiciário, uma vez que a independência judicial não é um valor em si mesmo, se desconectado da teleologia de garantir os direitos humanos, a democracia, a república. Nós sabemos, portanto, que sem independência judicial, o judiciário, na verdade, é qualquer coisa menos judiciário, na medida em que vire, por exemplo, um mero joguete ou um artefato submetido à lógica de outros sistemas de poder. Sabemos bem, claro, que democracia não significa apenas ter eleições periódicas. Nós estamos, nesse mês de maio de 2024, a lembrar que há exatamente 100 anos atrás, em maio de 1924, Mussolini foi grande vencedor das eleições italianas. Fez a marcha sobre Roma, despótica, em 1922, convenceu o rei Vítor Emanuel de então de designá-lo como líder do governo e, em 1924, venceu com 2/3 as eleições italianas, supostamente cumprindo as regras relativas à democracia formal. Portanto, esta imbricação ou essa dialética de implicação polaridade é fora de qualquer dúvida razoável. Independência judicial, responsabilidade, democracia caminhando de braços dados, como um plexo que define a distinção entre civilização e barbárie. As múltiplas falas aqui feitas pelos que me antecederam, o nosso decano Gilmar, o Zanin, a Daniela e o próprio presidente da mesa, permitem que nós lembremos que a aventura humana sobre a Terra se dá, no mais das vezes, na penumbra. Nós gostaríamos que ela se desse protegida de intempéries, mas nós sempre estamos transitando ali entre aquilo que Caravaggio chamava de chiaro escuro. Assim é a vida das instituições. Eu vi com muita alegria o meu professor Gilmar Mendes falando desse fim feliz, deste episódio tão desafiador que o nosso país se defrontou há poucos meses. Ele falou, também em tom de blague, que a prova dessa vitória é que nós estamos aqui. E ele diz, onde estaríamos se não houvesse essa vitória e essa afirmação do valor imprescindível da jurisdição constitucional e dos tribunais? Bom, certamente não estaríamos aqui reunidos. Mas, evidentemente, essa perspectiva otimista, essa perspectiva esperançosa, sem a qual não existe vida, não anula, não infirma
a necessária perspectiva crítica em relação aos desafios que nós estamos nos defrontando. Nós não devemos desanimar com as intempéries. Elas fazem parte da vida das instituições, como nós estamos vendo, e o nosso eminente presidente Eduardo Ferri e o próprio Zanin aludiram ao desafio que a Europa Ocidental hoje atravessa. Trago aqui uma notícia recente. Europa vê onda de violência política e teme ameaça à democracia. Notícia do dia 16 de maio, do prestigiado jornalista Jamil Chad, mostrando que, em 2022, foram registrados, Daniela, na Europa, 58.916 crimes com motivação política, mostrando exatamente a quadra histórica em que nós nos encontramos. Nós representamos valores vencedores, valores que foram se afirmando ao longo de séculos. Separação do direito em relação a outros sistemas de poder. A própria ideia de divisão do poder, tripartição funcional do Estado, forma federativa ou algum tipo de autonomias locais, de modo a impedir a concentração de poder na mão de poucos. Eleições periódicas, independência judicial, cartas de direitos, gerações de direitos, pactos internacionais, tribunais internacionais. Essa é uma trajetória luminosa, da qual a humanidade deve se orgulhar. Ocorre, senhoras e senhores, que nós temos também a presença na vida das correntes das barbáries, que foram aqui mencionadas. Nós vivemos um momento em que essas correntes ganharam uma grande exposição. Correntes que propugnam o ódio, que propugnam guerras, que defendem a existência de eleições que nunca acabam, eleições que não têm fim, como se fosse uma espécie de combate permanente. O ultraindividualismo está mais na moda do que a solidariedade. A perspectiva religiosa mesmo vive um momento singular, em que os líderes desse sistema de pensamento, por vezes, falam mais do diabo e do inferno do que de Deus e do céu. Exatamente porque esse é um pouco o espírito do tempo. A questão que se põe, amigos e amigas, é nós distinguirmos, nessa conjuntura confusa como é a vida humana, o que é o principal. Quais são os conjuntos de problemas que devem merecer a nossa atenção principal como defensores da democracia. A ministra Daniela, com muita inspiração, trouxe a temática do crime organizado. E compartilho com ela desta crença, no sentido de que este é um desafio mesmo à noção de soberania nacional. Vivi isto muito recentemente e, por todos os casos, exemplifico com o caso Marielle Franco, no Rio de Janeiro. E todos os atos antecedentes e subsequentes de violência política, especialmente contra as mulheres, como sinais a nos desafiar, em que há essa tentativa, sim, de colonização do Estado pelas organizações criminosas e, por outro lado, há agentes estatais que, na verdade, viram propagandistas e executores de estratégias complementares ao crime organizado dentro do aparelho estatal. Sim, há. Esse é um tema, sem dúvida, primacial, quando nós falamos de democracia no mundo e no Brasil. Eu imagino que, além deste, já muito bem abordado pela Daniela, nós temos outro, muito debatido, mas que merece, mais uma vez e sempre, ser reafirmado. O maior inimigo da democracia hoje no mundo é um traço dessa etapa da revolução científico-tecnológica. Menos os canhões e os tanques, mais os celulares, os algoritmos
e as ferramentas de inteligência artificial. Não estou, obviamente, defendendo um discurso arcade, em que, nesse momento, nós jogássemos todos os smartphones fora. Não. Primeiro que pouca gente ia conseguir. Pouca gente, mesmo que houvesse um consenso global, transformando em crime hediondo o portar celular, provavelmente nós iremos ter muitos habeas corpus, Daniela, debatendo esse direito fundamental a dormir com o celular. Há pessoas que dão o último boa noite não para o seu cônjuge, e sim para o celular. E o primeiro bom dia é para ele, Sua Excelência, o celular. E isto mostra, portanto, como é poderoso esse instrumento. E como ele distorce os conceitos da democracia. E quem pode conter isto? Nós. Este sistema antigo, este sistema aparentemente anacrônico, chamado direito, Estado Democrático de Direito, Estado Constitucional de Direito, Poder Judiciário, tribunais internacionais e supranacionais. Por que a tecnologia, nessa etapa, merece esse olhar especial e não em outros momentos? Em primeiro lugar, porque incita a ela não é um acidente, é da sua essência o fortalecimento de extremismos. É indissociável, é da sua lógica comercial, da sua lógica mercantil. Basta que nós façamos um teste. Postemos algo belo, amoroso, afetuoso em uma rede social. E, paralelamente, postemos algo abjeto, horrendo, chocante. O que terá mais curtidas, likes, compartilhamentos? Alguém tem dúvida quanto a isto? Por que o discurso político marcado pela razão aparentemente vai sendo abandonado? Porque ele não reverbera onde a luta política concreta se dá. Nas ruas, sem dúvida, nas urnas, sem dúvida, mas, sobretudo, nas redes. E nós precisamos, portanto, entender que a desinstitucionalização é uma consequência indissociável do avanço desregulado desses mecanismos tecnológicos. Nós todos lembramos que, na ágora grega, os escravos eram excluídos. E isto tornava aquele modelo de democracia, a democracia dos antigos, imperfeito. Pode haver algo pior, em que os escravos não estão excluídos da ágora, mas sim todos que estão na ágora são escravos. Há uma lógica, há um paradigma que está, obviamente, presente nessa generalização dessa tecnologia desregulada. Em larga medida, as tecnologias não são auxiliares, elas são constituintes e aderentes daquilo que nós somos. O que fazer? Muito bem. É preciso que nós reiteremos um conceito fundamental, que define mesmo o lugar do direito no mundo, que é o conceito de regulação. Se nós que aqui estamos, da área jurídica ou próximos da área jurídica, não acreditarmos no lugar inexorável, imprescindível da regulação, quem acreditará? Nós precisamos de um acervo normativo que garanta que novas etapas possam ser percorridas com segurança. E não o são. Nós temos muitas guerras, não me refiro a uma em particular, em que as ferramentas de inteligência artificial estão definindo alvos de ataque. Estão definindo quem vive e quem morre, com total opacidade. Portanto, essa é a questão fundamental. Vencer o tecnodeterminismo. E qual é a ideologia de muitos? O soft law basta.
Autorregulação basta. Eu tenho me dedicado, com outros tantos, obstinadamente à tese de que só é possível vencer o tecnodeterminismo com uma intensa atividade normativa, para garantir que haja segurança, por exemplo, na generalização das ferramentas de inteligência artificial dentro do Poder Judiciário. Imaginemos se a Justiça Eleitoral não enfrentar ferramentas de inteligência artificial que passem a classificar os candidatos e estabelecer rankings de probabilidade de exercício de bom governo. Isso existe mais ou menos, não é do meu tempo, mas meus filhos me dizem que existe algo chamado Tinder. Existe isso? Essas ferramentas que fazem com que a pessoa já possa prognosticar se a paquera vai dar certo, eliminando a aventura e a poesia da vida. E há pessoas que seguem isto fielmente, como se fosse a palavra de Jesus Cristo. Eu acredito em muitas coisas, entre as quais a astrologia. E a astrologia diz que um taurino nunca pode ser casado com uma leonina. Eu sou casado e muito feliz com uma leonina. O horóscopo dizia, fuja dela. E eu fui contra-hegemônico, contra-majoritário. Não me arrependo. Ora, vejam o que acontece em relação ao tráfego. Eu sou de um tempo em que as pessoas dirigiam com mapa. Hoje, isto acho que nem é editado mais. Guia 4 rodas. Hoje tem uma ferramenta que vai dizendo, vira à direita, vira à esquerda, etc. E as pessoas confiam, porque o viés de confiança na tecnologia está entranhado na nossa mente desde que nós nascemos, desde que as atuais gerações nascem. Então, imaginemos uma ferramenta que faça uma espécie de predição, uma perfilização de políticos. A partir do ontem, prognosticar o amanhã. No caso do Maranhão, por exemplo, imaginemos uma ferramenta que diga, se a pessoa tem mais de 100 quilos, ele é um bom governador. Se a pessoa, disse a Daniela, se for um vingador aposentado, é um bom juiz. Pode ser um bom político. Essa perfilização opaca elimina o núcleo mesmo de uma eleição, que é a livre escolha. Quem é o candidato que vai provar que a ferramenta dizendo que ele tem 8% de ser um bom prefeito merece o voto? E se o algoritmo for viciado? Imaginemos o eleitor, a eleitora, diante desta ferramenta, uma espécie de Tinder da política. Fulano de tal tem 83% de chance de ser um bom prefeito. E o outro tem 7% de chance de ser um bom prefeito. Quem vencerá a eleição? Este limiar, portanto, do vício mesmo, do âmago da democracia, aí está. Eu finalizo com uma crença fundamental que explica muito desses muitos sombreros que o juiz Eduardo aludiu. Vendo o mundo tal como ele está, eu não consigo ver outro lugar mais propício a que nós consigamos prestigiar e manter as correntes profundas da democracia do que o exercício da função judicante. Pela sua natureza contra-majoritária. É um ônus, não é um bônus. Mas este ônus não significa, claro, anular as outras esferas de poder. Mas eu não consigo imaginar, com a experiência
de vida que acumulei nesses vários espaços, que não seja o Poder Judiciário, e aí eu me refiro, inclusive, aos tribunais internacionais, as instâncias que consigam não eliminar, não obstaculizar a roda da história, mas fazer com que ela caminhe numa direção ética. Porque a técnica sem ética mata. Vimos isso com a energia nuclear. A energia nuclear pode virar bomba e pode virar instrumentos de medicina. Este é o papel, portanto, que eu vejo como essencial para o Poder Judiciário. E, para isto, sem ser dramático, porque não sou, sem ser fatalista, porque não sou, mas é preciso, voltando ao começo, não menosprezar Mussolini. Quando Mussolini fez a marcha sobre Roma, em 1922, qual foi a reação das sociedades contemporâneas a ele? Ele não é tão feio quanto se imagina. Ele vai se moderar no exercício do poder. Ele vai ter alguma espécie de autorregulação. As consequências a humanidade viveu por algumas décadas. A frase é forte, mas infelizmente necessária. Mussolini, se hoje fosse vivo, ia se identificar com muitos CEOs de Big Techs. E, por isso, nós não podemos minimizar este obstáculo, sabendo que ele não é invencível. Mas ainda há tempo para vencê-lo. E nós precisamos, portanto, posicionar o direito em relação a esses grandes desafios, entre os quais me parece que o principal é este. Eu quero homenagear a Corte Interamericana de Direitos Humanos, agradecendo muito ao Rodrigo, o Rodrigo com esses vastos cabelos, que eu não sei onde ele arrumou, com uma cor também artificial, que me lembra sempre que eu fui professor dele na UNB. Ele faz questão de lembrar disto. E essa é a razão, Daniela, pela qual eu sou um vingador aposentado. Não é pelo Supremo, não é por tempo de serviço, é por idade. Mas eu agradeço muito ao Rodrigo por ter propiciado esse momento e dizer que eu vejo os obstáculos, vejo a penumbra, mas eu sei, nós sabemos, não podemos ter dúvida disso, que o sol sempre nasce. E esse é o nosso lugar. Muito obrigado. Muchas gracias al señor ministro Flavio Dino. Solo por comentar todo lo que ha dicho nos llevaría a otra mesa. Tudo o que ele disse levaríamos para outra mesa de discussão, mas acredito que ele falou uma coisa muito importante, entre muitas que falou, que a democracia não é só eleições. Existe uma democracia substantiva. A própria Carta Democrática Interamericana disse que a democracia representativa se sustenta na proteção dos direitos e a separação de poderes. Ameaças da tecnologia desregulamentada, os desafios da inteligência artificial, e gostaria de concluir falando o que disse a Corte Interamericana na sua última sentença, que foi notificada 1º de março desse ano, no caso Gutiérrez Navas e outros versus Honduras. A destituição de 4 dos 5 magistrados da Sala de Constituição desse país. A Corte expressadamente disse o que foi mencionado aqui: sem independência judiciária não existe Estado de Direito e também não é possível a democracia. E a Corte disse textualmente: a proteção da independência judiciária nesse âmbito
requer uma importância especial dentro do contexto mundial e regional atual de erosão da democracia, onde é utilizados os poderes formais para promover valores antidemocráticos esvaziando de conteúdo as instituições e deixando simplesmente a sua aparência. Não vamos desprezar a Mussolini. Acredito que a independência judiciária está no coração da democracia. Existe um autor que fez 100 anos do seu nascimento, já faleceu, que é Eduardo Garcia Renteria, que tem um livro que mudou parte da Constituição como normativa jurídica, mas tem um livro também sobre as batalhas das medidas cautelares respeito ao direito comunitário. Parafraseando, poderíamos dizer que hoje o Estado de Direito é a batalha pela independência judicial. Muito obrigado. Se cierra esta mesa. Muchísimas gracias a los... Com essa mesa encerrada, muito obrigado a todos os palestrantes, porque agora, rapidamente, vamos mudar de mesa e acredito, e vai começar a apresentação do livro da Comentários da Convenção de Direitos Humanos. Aqui estão os coordenadores e os autores. Muito obrigado. Agradecemos as manifestações de todos os palestrantes que contribuíram para o sucesso deste evento e, com a devida autorização, declaro encerrado o Seminário Internacional Desafios e Impacto da Jurisprudência da Corte Interamericana de Direitos Humanos. Como foi dito pelo juiz Eduardo, em instantes daremos início ao lançamento do livro Convenção Americana de Direitos Humanos Comentada, obra organizada pelo ministro Luiz Felipe Salomão e pelo senhor juiz Rodrigo Mudrovich. Tenham todos uma boa noite.